Mas vamos caminhando. E Deus vai nos mostrando o que fazer e como fazer. Semana 12, a disciplina na igreja. Marquinhos, traz uma água lá para mim, fazendo um favor, querido. A disciplina na igreja. Mateus 18, de 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá a ele e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Isso aqui é só uma parte dessa conversa. Onde nós vamos caminhar. Porque se tem uma coisa que é importante na igreja, é como nós somos disciplinados em vários aspectos. Não somente, obrigado, querido. Não somente o aspecto de disciplina quando alguém comete um erro, mas um aspecto de sempre estar na rota certa. Para continuarmos a caminhar na rota certa, temos que ser disciplinados. Né? O Marcelo está aqui, ele não me deixa mentir. Eu acho muito interessante o nível de concentração que um corredor tem que ter, né, Marcelo? Porque ele está sozinho, né? Ele está sozinho, não tem ninguém ali com ele, mas ele tem que manter um ritmo. Isso requer envolvimento de respiração, requer ali o olhar ali focado onde ele quer chegar. Se ele ficar conversando, ele não vai conseguir correr, porque ele vai perder fôlego. Então ele tem que manter um ritmo. Para isso requer disciplina. Imagina uma pessoa que corre uma maratona inteira, se não me engano é 42 quilômetros, Marcelo? 42 quilômetros focados. É muito disciplina. Como nós, Igreja do Senhor, nós não estamos envolvidos numa corrida de 100 metros rasos, onde alguém dá um tiro, você sai correndo, 10, 15 segundos depois, acabou. Não, nós estamos numa maratona. É longo o processo, é longa a caminhada. É enquanto vivermos. E a disciplina, ela é fundamental para que a gente consiga chegar lá. Mas há também a disciplina no aspecto da repreensão, no aspecto de chamar para perto aquela pessoa que cometeu um erro, cometeu um vacilo durante essa corrida, durante essa maratona, essa jornada espiritual. É importante que você entenda que nós, como igreja, temos que saber lidar com isso. E como isso é importante, por quê? Irmãos, nós somos salvos em Cristo Jesus, ponto. Isso não significa que não pecamos mais. Isso não significa que não vamos errar, que não vamos vacilar. Isso não significa isso, mas como igreja do Senhor, temos que saber lidar com isso com muito amor, de um jeito muito especial, e Jesus nos instruiu a isso. E nós precisamos saber lidar com as pessoas mediante erros, mediante falhas, mediante os vacilos da vida. Os 4 níveis de disciplina da igreja, diz assim a Escritura, em 1 João 1,4: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E não há verdade em nós. Queridos, temos que assumir isso. Ainda assim, estamos na presença do pecado. Ainda assim, o pecado está nos rodeando. Somos tentados e bombardeados a errar o tempo todo. A ideia de pecado no hebraico é acertar o alvo, errar o alvo, perdão. Só que nós temos que acertar o alvo, nós não podemos errar. Então nós precisamos de entender que se deixar por nós mesmos, nós erraremos o alvo. Porque quem disser que não tem pecado nenhum, está enganando a si mesmo. A Deus não está enganando. A sua família, você acha que está enganando sua família. E alguns amigos de perto, você acha que está enganando, mas não está. Portanto, não é qualquer pecado que nos fará sermos disciplinados, se não vivermos todos sob disciplinas.
Quando pecamos, devemos nos arrepender e confessar nossos pecados, e seremos perdoados. É o que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Queridos, eu e você precisamos urgentemente ter essa consciência do erro e ter a consciência de Cristo diante daquela mulher adúltera. Eu posso tirar a pedra em alguém? Eu posso jogar pedra em alguém? Eu posso apontar em alguém alguma coisa? Será que eu tenho esse poder? Tendo essa consciência, nós vamos tratar todo mundo olho no olho. Ninguém vai ser maior e ninguém vai ser menor. Todos nós seremos iguais. Haverá no nosso meio equidade. E isso é bênção para a igreja do Senhor. Portanto, a disciplina é para tratar com quem peca e não quer se arrepender. A disciplina é para ter aquela conversa séria com a pessoa que continua cometendo o mesmo erro, continua cometendo a mesma falha, insistindo em pecar, mas acha que está tudo bem, acha que pode fazer isso de uma maneira normal, maneira natural. E hoje, irmãos, nós vivemos num tempo muito complexo, onde o nada a ver virou uma música na nossa boca. A gente canta ela toda hora: mas isso aí não tem nada a ver não. Não, isso aí não tem nada a ver não, posso fazer. Não, isso aí eu posso fazer tranquilo. Então, que resultado? Aquilo que era pecado não é mais pecado. Há alguns caminhos invertidos, né? Antigamente, fazer alguma coisa era pecado, agora não é mais. Igual havia igrejas que proibiam, né, Luiz? Televisão. Aí quando os pastores começaram a ver que eles precisavam ver televisão, não virou mais pecado. Agora todo mundo pode ver televisão e ter até uma anteninha da Sky em casa, né? Então a gente vai colocando conforme a gente acha que é. Mas o que a palavra nos ensina? A partir da palavra a gente vai entendendo esse processo. Porque, irmãos, já falei isso trocentas vezes na igreja e volto a repetir. Temos um só propósito a cumprir como igreja do Senhor, que é ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Quando assim a gente vive, a gente faz tudo o que Deus quer e agrada o coração do Senhor. Vamos então aqui ao primeiro nível, que é a repreensão pessoal. Primeiro nível aqui de pecados. Os irmãos podem levantar a mão, fazer perguntas, tá, queridos? Podem contribuir com a opinião de vocês, os irmãos estão aqui presentes também. Se houver, Nadine, alguma pergunta no chat aí, você pode mandar para a gente também, a gente vai estar conversando aqui nesse tempo agora. Vários textos bíblicos falam sobre a necessidade de repreensão. Jesus mesmo falou sobre como tratar o irmão faltoso que não se arrependeu. É o texto que nós lemos aqui. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, conversa entre vocês dois. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Esse é o primeiro passo. Se eu sei que o João, que a Maria está com um erro, eu não tenho que espalhar isso. Eu não tenho que tocar trombeta. Eu tenho que ir até o irmão e conversar com esse irmão. Talvez na cabeça desse irmão, dessa irmã, o que ele está fazendo é normal. A prática de vida dele ali é normal, mas a palavra pode estar contradizendo isso. Não, não é normal. Para nós cristãos, isso não. Então cabe a mim, cabe a você, dar esse primeiro passo de ir até alguém. Não se deve esperar que a parte ofensora peça perdão quando pecar contra alguém. Jesus nos ensina que o ofendido é quem deve tomar a iniciativa de ter uma conversa discreta e individual com o seu ofensor. Então Jesus, com essa lição aqui, deixa claro: eu não tenho que esperar a pessoa, não, um dia ele vai tomar consciência, ele vai vir até mim, né? Um dia ele vai entender que estava errado, ele vai chegar até mim e vai falar, ela vai chegar até a mim e vai falar. Não vai, não vai. Não vai por causa do orgulho, não vai por causa da vaidade, não vai porque se acha, não vai. A pessoa não vai se permitir a isso. Então quem tem que dar o passo? O ofendido. Olha como é que o reino ele é ponta cabeça. É o ofendido que tem que dar esse passo de chegar até a pessoa que lhe ofendeu e conversar. Corrigir, na página 46, né? Corrigir não significa contender, mas demonstrar cuidado com mansidão. Porque a tendência dos dias de hoje, dos tempos modernos que nós estamos vivendo, é que cada um de nós acha que quando eu chego perto do Luiz
para falar que ele está errado, eu estou indo brigar com o Luiz. E não é isso. É uma conversa de irmãos. É uma conversa de quem se ama, de quem quer o melhor para o outro. E de uma maneira amorosa dizer, olha irmão, esse caminho que você está tomando pode te derrubar. Pode derrubar sua família, pode acabar com tudo que você planejou e sonhou na vida. Claro que o ofensor, ele vai logo de cara se proteger. Isso é tendência nossa, da defesa. Mas temos que fazer isso. Quando, porém, a situação se agrava, é necessário que o governo da igreja assuma a situação, que pode ser delicada e necessitar que a autoridade espiritual seja imposta, como Paulo fez aos Coríntios, em 2 Coríntios 13, 2 e 10. Por que a gente entende que o princípio da igreja nas casas precisa voltar? Porque aí, lá na célula, lá no pequeno grupo, isso tudo é resolvido. Não espalha. Quando espalha, a pessoa se sente, até sai do meio de nós, porque se sente humilhada. Mas quando um chega até a pessoa e não resolve, e aí ele vai com o líder da célula, ou com mais um membro da célula, do pequeno grupo, naquela casa, para ter uma conversa branda, em amor, mas para falar a verdade, irmãos, sem dúvida alguma, o coração dessa pessoa pode ser quebrantado, e ali mesmo, resolver a questão. A tendência nossa, às vezes, é logo já levar para o governo da igreja, né? Que é a assembleia ou a liderança ministerial da igreja. Fulano está... Não, às vezes pode ser resolvido e ali mesmo ficar a situação. Sempre que virmos ou soubermos que um irmão ou irmã está em pecado, mesmo que nos constranja, devemos, por obediência a Deus e por amor ao faltoso, tomar a iniciativa para uma conversa direta, a fim de ouvir, repreender e orientar, cobrando a mudança e o arrependimento. Então, irmãos, sempre que for possível fazer isso, no individual, chega só um, eu e o Luiz batendo um papo, num canto, e ali em amor, tudo for resolvido. Irmãos, como isso é saudável para a disciplina e para a vida da igreja. Como isso é importante para a vida da igreja. Então esse é o primeiro nível de repreensão, que é a repreensão pessoal. Nós precisamos entender esse processo e caminhar nesse processo. O segundo nível é a repreensão com testemunhas, como nós vimos aqui no versículo 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, se aquele irmão que está em falta, que está errando, não está te ouvindo, você ali individualmente está tratando a situação, você não conseguiu resolver, leva ao seu líder de pequeno grupo, ou leva então a um membro de sua confiança do pequeno grupo, ou se você ainda não está num pequeno grupo, procure um irmão de sua confiança na igreja, e ore com esse irmão, se preparem espiritualmente e vão até o outro irmão para uma conversa pessoal, uma conversa também que vai nascer ali e vai ficar ali, para que a paz de Deus reine naquele coração e venha ao arrependimento, venha a mudança de mente. Deve-se pedir a Deus discernimento, sabedoria, para perceber quando não há mais progresso no contato individual e está caracterizando que a parte ofensora não quer ouvir. Em caso de resistência, a pessoa que está sendo repreendida, ela deve ser avisada que assim como o segundo nível de repreensão não foi aceito, será necessário então agora um nível maior, que é a repreensão pública. Resumindo, quando um assunto vem para a assembleia, é porque todos esses processos aqui já foram desgastados, já foram tentados, chegaram lá e conversaram individualmente, depois chegaram lá homens e mulheres espirituais e conversaram pessoalmente. Agora é hora de ter uma conversa maior, trazendo então para a igreja todo o processo, para que a igreja reunida, para que a igreja junta em oração, possa então tratar
tal questão que esse irmão ou essa irmã está enfrentando. Ao dizer que levasse a repreensão para o terceiro nível, a igreja, Jesus não se referia a tratar a questão da igreja, templo, ou com os líderes da igreja. Na verdade, ele se referia a tratar a questão em público, numa assembleia congregacional, ou até mesmo para um pequeno grupo que é também uma igreja reunida. Paulo também fala sobre isso, sobre esse princípio, quando escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 5,20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Segundo alguns comentaristas, Ananias e Safira passaram por aquela situação, ali em Atos Apóstolos, como uma experiência voltada para todos, para que todos pudessem temer ao Senhor e falar assim: espera aí, a coisa é mais séria quando se trata desse assunto de partilhar o que nós temos com a igreja do Senhor e com o Senhor. Então é importante que chegue num nível que a igreja toda possa entender esse processo, mas não com a vaidade farisaica. Porque tem aquele negócio, né? Ah lá o pecador, ah lá, ó, aquele é um pecador. Não, não é isso não. É para chorar e falar assim: que pena que a situação chegou a esse nível. Eu não sei vocês, mas eu fico muito triste com o desligamento de irmãos da igreja, por esse aspecto disciplinar. Eu fico muito triste. Irmãos, o princípio da publicidade, a repreensão pública, isso é muito sério. Quando a igreja não atua nesses tópicos aí que o irmão se referiu, que chega a ponto de levar a publicidade, essa publicidade alcança também o mundo. E o mundo toma conhecimento. Aí você vê o escândalo publicando na televisão, na justiça. Tá? Eu vi um testemunho ontem do Eduardo Cunha. Ele disse o seguinte: eu fiquei 4 anos preso. Foi Deus me guardando, para não me enrolar mais. Todo mundo tomou conhecimento da vida de Eduardo Cunha, crente da Assembleia. Assembleia de Deus. E Deus testemunho que ele passou 4 anos preso, foi Deus resguardando ele de não se enrolar mais. Né? Como é sério o princípio da disciplina. E às vezes nós não levamos a sério. Né? Eu conheço um caso, Luiz, de um jovem que foi repreendido publicamente por um pastor, porque ele estava ensaiando para o louvor com a camisa do Flamengo. Bem, família do Flamengo eu até concordo, né? Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. O pastor o repreendeu publicamente. E aquilo humilhou o coração dele. E ele decidiu sair da igreja. Anos depois ele voltou. E era domingo de ceia. 1 ano e meio, 2 anos depois ele voltou. Ele sentou no banco. Na hora que o diácono passou, ele... Diácono, não, você não pode não. Você está excluído. Ele, como assim? Eu estou excluído? Você está excluído. Até o termo hoje a gente não pode usar mais, né, Luiz? Juridicamente, nem esse termo exclusão não pode nem ser usado. Então eu falo, o que eu penso, gente, e o que eu entendo biblicamente, é que a gente tem que ter muito temor de Deus para lidar com essa situação. Mas ao mesmo tempo não podemos deixar de lidar com essa situação. Vamos dizer, em tudo tem as partes chatas, né? Essa é uma parte chata que a gente tem que tratar. Não tem jeito, né? Todo ramo de trabalho tem sua parte boa, mas também tem sua parte... Tem que lidar com isso aqui, gente, é um detalhe. Mas isso aqui é fundamental, porque quando há quebrantamento no coração do ofensor, do pecador, que está ali cometendo um erro, e ele compreende aquilo e fala: espera aí, eu estou errado. Eu não estou agradando a Deus, eu não estou fazendo do jeito que agrada o meu Deus. Gente, eu estou errado. Isso vai gerar amadurecimento. Como aí nós vemos, né? Difícil confiar em político, né? Nos dias de hoje, né? Mas aí o Luiz deu o exemplo aí do Eduardo Cunha. Porque eu não duvido do que ele está dizendo nesse mundo, né, que a gente não conhece. Que ele poderia se enrolar muito mais. Então, irmãos,
às vezes a repreensão, ela é difícil, mas ela é necessária. Você quer ver como é que a repreensão é necessária? Converse com quem entende de jardim. Converse com um jardineiro. Fala, precisa podar ou não precisa podar? Ele, claro, se eu quero ver a árvore crescer bonita, saudável, forte, eu tenho que ir lá cortar os ramos ruins, eu tenho que ir lá tirar alguns probleminhas, é aquele galho que está nascendo todo torto que vai enfeiar a árvore, eu tenho que ir lá cortar isso e ir moldando. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz com a repreensão. Quando Ele chega até nós e... Agora, é o que a Bíblia nos ensina. A tristeza que vem de Deus produz arrependimento. Por isso, irmão e irmã, se você sabe de alguém que está em pecado e está querendo ir lá conversar com essa pessoa, vai em nome de Jesus, vai em oração, se preciso for até jejum, vai assim, para não ser você falando, para ser o Espírito tocando aquele coração, para não ser você com os seus achismos, com aquilo que você pensa que você acha que é, não, é para ser o Senhor falando através da sua boca. Isso vai gerar arrependimento, mudança de mente. A pessoa não vai mais pensar como ela está pensando. O único meio de evitar é cortando a raiz do pecado com arrependimento, ou cortando a pessoa quando ela não quer se arrepender da comunhão do corpo. Diante da igreja, ela será obrigada a optar entre um ou outro. Então, se a situação chegou a um pé de ter que trazer para uma assembleia administrativa da igreja para conversar sobre tal assunto, lembrando, esse irmão ou essa irmã é membro do corpo, institucionalmente é membro local, então ela tem direito à voz, ela vai querer falar. E aí eu lembrei de um caso agora aqui, numa época lá em Itaperuna, que criaram uma comissão para visitar um jovem da igreja. Aí quando a comissão chegou na casa dele, assustou: o que você está fazendo aqui? Aí nós viemos aqui conversar em nome da igreja e tal. Aí a comissão entrou, sentou na mesa com ele. Pode falar aqui que foi. Ah, que você está fazendo isso, fazendo aquilo outro. Irmão fulano viu você fazendo aquilo outro. Irmão Beltrano, tal. E você? Eu sei que você tem uma empresa, você não paga imposto. E você? Eu sei que você já fez isso e aquilo outro. E você? Ele começou a apontar. Se vocês estão vindo aqui na minha casa, eu vou na assembleia para fazer uma comissão para ir na casa de vocês. E começou a mostrar ali o erro um do outro. Rapaz, isso deu uma confusão na Bíblia de Itaperuna, na época, porque 2 daqueles ali eram diáconos da igreja. E isso, né, lá no Rio, os oficiais praticamente na minha época, eram praticamente todos eram consagrados. Então, quando um cara era diácono, é porque ele passou por um concílio, impuseram a mão sobre ele, e aí vai uma acusação contra um diácono assim. Então, isso deu o que falar. Porque faltou esse caminho aqui, ó, de ir primeiro pessoalmente, depois ir com testemunhas, para depois, então, a assembleia tomar uma atitude. E aí, teve que lidar com essa situação tão delicada, né? Mas, é o que eu falei, envolve as partes mais chatinhas do processo. Mas isso tudo, gente, é por amor a Deus em primeiro lugar, por amor à pessoa, para que ela possa ser corrigida um erro, de uma falha, de uma falta. Um erro costumeiramente que acontece nesses processos é não ouvir a pessoa, já se julga, já se tem todo um desenho, né? Ah, fulano é não sei o quê, mas você já ouviu a pessoa? Não, como é que ela é? Você nem sabe como é que é a situação do lado dela. Então isso também é algo, né? E aí vem um quarto nível, que é o nível do desligamento. Se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Irmãos, é um ponto muito delicado. É um ponto muito triste, muito complexo. Mas a Bíblia nos dá base para isso. A Bíblia mostra que nós podemos nos reunir como igreja e falar assim: olha, não dá mais para essa pessoa caminhar com a gente, porque ela não muda a mente dela. Ela não aceita a repreensão amorosa, não aceita uma repreensão diretiva,
ela não aceita. Ela deve ser considerada como um descrente, quer dizer, um gentio e um publicano. Essa pessoa não deve ser desprezada, mas considerada como alguém que ainda não se converteu e, portanto, não faz parte do corpo de Cristo. Ela precisa também ser alvo das orações e do investimento evangelístico. Na igreja de Corinto, alguém chegou ao ponto de se envolver sexualmente com a madrasta. Tão logo isso chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo, ele ordenou: tirai do meio de vós esse iníquo. Então, olha só, não deixa não deixa chegar perto, porque essa pessoa ainda não entendeu alguns processos, ela volta a ser um alvo de evangelização, um alvo de busca, um alvo de amor, né? Antes, contudo, deixou claro em condições como isso deve acontecer. Aí Paulo vem agora explicando, 1 Coríntios 5, de 9 a 13, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, os avarentos, os roubadores, idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, olha só como é que Paulo lida com isso. Eu não tenho como não conversar com uma pessoa que é impura, que é avarenta, que é idólatra, está no mundo aí, porque não tem como, a gente está aí. Ó. Você entra numa empresa para trabalhar, você vai encontrar todo tipo de gente. Agora, para com aqueles que se diz irmão, aí a conversa muda. Aí a conversa muda. Isso é a conivência, né? É o cúmplice do crime. Né? Você sabe que a pessoa está errada e você solidariza com ela, é o que o Luiz está falando. E isso é complicado. Se você sabe que aquilo ali é um erro, você não pode concordar com aquilo. Continuemos a amar nossos irmãos. Continuemos a estender nossas mãos para quem precisar do nosso apoio e dobrar o nosso joelho em oração por todas as pessoas. Mas concordar com o erro e com a falta... Tem um vídeo na internet do pastor Cláudio Duarte num programa de televisão com a Tammy Gretchen. Vocês já viram esse vídeo? Se você não viu, pesquisa lá, coloca lá. Pastor Cláudio Duarte chora. Ele fala: querido, não tem como eu não te amar. Não tem como eu não gostar de você. Eu só não concordo com o que você faz. E aí, naquele momento, você vê a Tammy engolindo seco. Porque diante do amor, gente, o que você faz diante do amor? Você só se rende. Você só se rende. Então, se amarmos, e a pessoa está dura ainda, Deus o julgará. Agora, nós, segundo o apóstolo Paulo, e segundo o texto que nós lemos aqui, onde Jesus ensina aos discípulos sobre a disciplina, nós precisamos apartar essa pessoa do nosso meio. Porque espiritualmente falando, isso não é bom. Isso não é bom espiritualmente falando. E ao mesmo tempo, essa pessoa pode ser uma influência. E a terceira coisa que eu vejo que é a mais perigosa de todas: se ninguém faz nada e sabe do pecado, toda igreja então é conivente. Não, mas eu não quero. Sabe aquela coisa assim, não vou mexer com o Luiz, porque eu não quero que ele mexa comigo? É assim que funciona na Câmara dos Vereadores. Um vereador levanta e fala assim: gente, estou querendo asfaltar uma rua lá no bairro que eu fui eleito. Aí todo mundo faz o quê? Beleza, pode asfaltar, vamos votar aí, para asfaltar a rua lá. Aí no outro dia, outro vira e fala assim: gente, eu também estou querendo asfaltar na minha rua. Não, beleza, vamos asfaltar. Por que eles fazem isso? Para ninguém ser contra a proposta deles. Amanhã, quando eles precisarem de alguma coisa. Isso chama-se conivência. Vamos. Essa é a má política. Precisa asfaltar a rua? É necessário que se asfalte a rua? Há mesmo uma necessidade de se gastar dinheiro com asfalto para colocar lá, tendo creches, escolas, hospitais e outros pontos essenciais, aí precisando de verba? Eles não perguntam isso. Nós não podemos ser assim.
Observe o detalhe que Paulo inseriu ao falar do pecador, dizendo-se irmão. Isso é duro, não é? Porque nós somos hoje ensinados na nossa sociedade a, de forma alguma, né, hoje a geração mimimi está aí. Não, ele é meu irmão, ele só errou. Paulo não teve essa politicamente correto, não. Paulo virou e falou. Esse aí que faz assim, está se dizendo irmão, mas não é. Então isso é muito sério. Excluir não significa proibir a pessoa de colocar o pé na igreja, mas sim deixar de reconhecê-la como parte do corpo. E isso envolve deixar de se relacionar, de ter comunhão com a pessoa. Isso fica claro quando o apóstolo diz, com o tal, nem ainda comais. Paulo explica melhor que a distinção de na sua carta aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como a um irmão. Então, isso é muito interessante, né? Sim, porque o cara continua ali na boa, né? Na cara de pau, né? Vamos assim dizer, né? Continua ali. O irmão Marcos falou, não sei se o irmão em casa ouviu, né? Está se tratando mais de um hipócrita do que de uma pessoa que é incoerente. Porque às vezes o incoerente, ele está sendo incoerente, mas ele nem sabe que está sendo incoerente. Ele está fazendo uma coisa, ele não tem nem noção que ele está errado. Já o hipócrita não, ele sabe que está errado, sabe, mas ele tem que manter a cara de pau dele, né? Lustradinha, bonitinha, então ele vem com a biblinha debaixo do braço e segue a vida, né? Então isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. Por isso que é uma parte delicada, mas que nós como irmãos devemos tratar. O irmão Luiz está aqui, ele talvez não, ele vai me corrigir se eu estiver errado. Por lei, eu, Alessandro, sou policial? Não. Sou do Exército? Não. Sou da Polícia Federal? Não. Mas se eu ver alguém cometendo um crime, eu posso prender. Posso, Luiz? Eu posso prender essa pessoa. Gente, na igreja do mesmo jeito. Você não tem que ser institucionalizado na igreja, como um empregado, como um pastor, como um líder de ministério, para poder então agir mediante um erro de alguém. Não. Você já é dotado do Espírito Santo como salvo, então já vai lá e já resolve a questão. Assim que você fica sabendo. Porque isso é um processo onde cada um de nós podemos agir na vida do outro. Se ele for hipócrita, né, Marcos? Nós vamos ver a pessoa rindo, vamos ver a pessoa falando, não tem nada a ver, bobeira, não sei o que e tal, e ela vai seguir a vida normal. Mas se for só uma incoerência, só um erro, vai haver arrependimento. E ela vai perceber se está sendo tratada e repreendida com amor por quem está chegando nela. E isso é importante a gente entender. Esse princípio já havia sido estabelecido desde o Velho Testamento, onde havia vários motivos pré-estabelecidos para a exclusão. O motivo é poupar o corpo de prejuízos espirituais e não tentar manter um controle sobre as pessoas. A recusa no atendimento às admoestações, a atitude de arrogância e desafio às autoridades devem levar o faltoso à exclusão da igreja de maneira visível, pois trata-se de rebeldia. A pessoa sabe que está errada, reconheceu que está errada, mas não quer mudar a sua maneira de pensar. A vida no corpo envolve também disciplina. Nessa semana juntos estudamos muito sobre o que é uma célula e um pequeno grupo, qual o seu valor no contexto da igreja e o que a Bíblia nos ensina sobre a nossa vida na igreja, sonhada, implantada e vivida por seus discípulos. Quando um membro da igreja se afastar da fé, ele terá todo o apoio e perdão para reencontrar o caminho e somente seu pastor, juntamente com seu companheiro de julgo e irmãos da célula, sabem realmente se este irmão desistiu de seguir na caminhada, mas nós não desistiremos jamais dessa pessoa. Tá bom? Então não significa que temos que virar as costas e jogar para o lado. Não, de forma alguma. É continuar amando, continuar servindo. Tá bom, queridos? Alguma pergunta? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Então agora nós vamos, você de casa vai assistir, que também vai passar, Nadine? Não? Então os irmãos de casa vão assistir agora o PIB News e nós aqui já estamos então
encerrados. Vão em paz, queridos, que Deus continue abençoando a vida de vocês, até logo mais à noite, Deus assim nos permitindo.